E aí, gente? Hackerman aqui, de novo lendo nosso artigo, nosso primeiro artigo do canal sobre a metafísica da consciência, né? Prototeorias. E aqui a gente vai falar sobre a fenomenologia da consciência. E no artigo, eu não pus aqui porque é meio longo, mas eu coloquei um thought experiment, que a gente fala, né? É um experimento de pensamento. Eu acho que seria uma boa tradução. Que seria basicamente. Eu vou tentar no artigo descrever mais ou menos como a consciência funciona. Na parte da experiência, né? Eu já descrevi um pouco antes, mas eu vou descrever agora de uma forma mais prática. Então, por exemplo, você tá vendo essa foto aí? Tem uma mulher aí com um tigre, não sei se o tigre é de verdade, deve ter sido uma montagem, enfim. Até porque tem que ser uma montagem, né? Porque a proporção dessa mulher aí em relação à imagem é meio pequena, né? Então um erro aí, né? Meio grotesco, porque a proporção relacionada ao tigre em tamanho não faz sentido. Talvez ele esteja errado, né? Mas é estranha a proporção. Por exemplo, olha a proporção da rocha e da pessoa. Não, essa imagem não parece real, mas enfim. Eu peguei do Pixabay, né? Então, normal. E eu queria só criar um experimento simples relacionado pra gente pensar, né? Sobre a consciência, da parte da experiência. Então, eu escrevi no artigo, né? Imagina que. Essa imagem que representa perigo, né? Imagina que. Vamos supor que uma pessoa, uma mãe de uma mãe de família, por exemplo, tá num parque, né, por exemplo, e vê a filha dela no fundo do parque, perto de um rio. Esse rio é perigoso, né? É um rio que muitos já afogaram e tal. E aí a mãe fica extremamente com medo, né, apavorada. Ela corre que nem louca pra ver a filha que sumiu do nada, né, de onde ela estava, né, no parque, onde a família estava. E aí ela correu que nem louca, todo mundo começou a ver ela, né? Daqui é só uma hipótese, né? Vamos supor, só um experimento de abstração. E aí ela chegou na menina e totalmente eufórica, né? Porque ela pensou que ela poderia cair no rio, enfim. Aquele rio era muito perigoso e muitas pessoas já tinham machucado e morrido naquele rio, por exemplo. E foi uma mistura de emoções que aconteceu naquela moça, né? Ela teve raiva, né? Ela teve tristeza. Quando ela abraçou a filha dela de novo, ela teve alegria, né? E deu uns tapas na menina, né? Porque dela sumir do nada aí pra um lugar perigoso, né? Deu uns tapas pra ela não fazer mais isso, né? Com certeza a menina ficou meio é, chorando, né? Mas enfim, essa experiência em si, ela tem uma mistura de emoções. E obviamente que cada pessoa vai reagir diferente àquela situação. Então a mãe reage de um jeito, o pai de outro. O pai de repente, sei lá, pensou, tipo, minha filha não é burra, não vai acontecer nada. Pô, ela tá ali no laguinho, não vai acontecer nada. Talvez os tios, os avós tenham falado pra alguém pegar ela, enfim. Cada um teve uma experiência, cada um, aquele momento de perigo, né, pra mãe, foi maior do que pros outros, porque é diferente, né, na questão da mãe com a filha, né. Enfim, essa questão, ela mostra os aspectos da aquária, né, que uma situação de perigo, que vai ter uma tensão bem grande, várias pessoas elas interpretam aquele momento de forma diferente. Isso é experiência. E, por exemplo, a escolha de você ajudar uma pessoa ou não. Como que você definiria fisicamente, biologicamente, biofisicamente? Eu não estou falando de filosofia, não estou falando de ética. Isso não é o que a gente quer falar aqui. Estou falando matematicamente. Como que você descreve a interação dos neurônios? Como que os neurônios em si, eles se agem, né, e propagam no sistema neural para criar essa experiência, né? E essa é a liberdade da experiência, né? As pessoas são livres. Eu sou livre para ir numa loja e comprar o sorvete do sabor que eu quero, né? E se eu não gostar de baunilha, é porque eu não gosto. Na verdade, eu prefiro de baunilha. Eu não gosto de chocolate de casquinha, né? Normalmente. Eu prefiro de baunilha. Mas essa é uma questão da pessoa, né? Só que descrever isso matematicamente é muito mais difícil do que você só entender, né?
uma pessoa tem gostos únicos, né? Enfim, essa é a fenomenologia da consciência, né? Da experiência, né? Uma situação, por exemplo, de perigo, várias pessoas interpretam de alguma forma, e a experiência daquela mãe, por exemplo, foi bem intensa, né? Enfim. Então a gente vai ver aqui o aspecto intrínseco da qualia, né? Da experiência em si. A qualia, de novo, explicando toda hora, né? Porque é importante. Um bom professor sempre repete o que ele fala várias vezes, né? Aprendi isso com Pedro, né? Na carta de Pedro. Tem que repetir as coisas sempre. Talvez com Moisés também, Deuteronômio, citando a Bíblia aí, né? Repetir sempre os ensinos, né? Para que ninguém esqueça. E qualia é basicamente aquela questão da vermelhidão do vermelho, né? De você ver uma imagem, por exemplo, e você experienciar aquilo de uma forma diferente. É o que eu expliquei antes, né? O que eu expliquei antes é qualia. Você experienciar a vida de uma forma única, né? Ou qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de... Você vai no estádio de futebol, a experiência para cada um vai ser diferente. Pra menininha lá, que nem se entende o que é futebol, e pro cara lá de 30 anos que da torcida do Corinthians, né? Que, eu poderia relatar até uma experiência, né? Da minha qualia, né? Pra descrever a qualia um pouco mais, né? Que uma vez eu tava eu jogava futebol muito, né, na minha adolescência. E aí eu jogava no Santos, né, na escolinha do Santos, e aí eu fui jogar lá no Bom Retiro, né, em São Paulo. E aí eu passei no frente da Gaviões da Fiel, né, totalmente de Santos, né. Ainda bem que não tinha ninguém lá, né. Aquela experiência foi uma experiência de perigo, né. É um exemplo de qualia, né. Então várias pessoas teriam reagido de forma totalmente diferente, né. Eu lembrei disso agora, né? Enfim. Passei na frente das Gaviões, totalmente vestido de Santos, até a canela. Só o sapato que não era de Santos. O sapato não, a chuteira, né? Se bem que eu acho que eu não. Eu não sei se eu andava na rua de chuteira naquela época, porque era de carro, né? Mas enfim. Uma experiência muito atenuante, né? Até pior do que aquela média. Mas enfim. O aspecto intrínseco da qualia, né? Então na parte vermelha, né? Não, vamos pegar essa parte de trás aqui, na parte A desse parágrafo, que vai falar que essa pessoa, né, que eu descrevi na experiência, ela estava cansada agora, né, depois de ter resgatado sua filha, né, que ela pensou que estava em perigo, né, perto daquele rio é perigoso, e a surpresa do perigo, né, poderia ser letal até em alguns casos, né, dependendo da idade da pessoa. Então, se é uma vovozinha lá que está sozinha com a neta e acontece isso, não consegue nem andar direito, sabe, vai no maroto, né, enfim, claro que a reação seria muito pior. Então, até casos letais até. Enfim, então a questão daquela experiência ser única, né? E em vermelho ali tá que nós podemos facilmente mostrar um experimento, né? Que poderia pegar ondas neurais, né? Usando EEG ou técnicas de imagem cerebral, né? Que poderiam analisar o crescimento metabólico em determinada situação, a pressão sanguínea, né, que é regulada. Eu sei se a parte do cérebro que regula a pressão sanguínea, mas que é regulada por uma parte do cérebro. Enfim, então imagina que aquela mãe, por exemplo, esteja usando um equipamento simples, né, que existem hoje no mercado bem simples, né. Vamos pensar no Google Glass, né? Vamos supor que o Google Glass deu certo. Vamos pegar um Google Glass que conseguiria analisar EEG, informações de EEG, ondas neurais, né, e conseguir, por exemplo, fazer imagem do cérebro, né, como ressonância magnética, por exemplo. Vamos supor que exista isso. Enfim, algo parecido com o óculos Rift, sei lá, enfim. Não, acho que o Rift é meio forçado. Mas alguma forma de a gente conseguir ver o cérebro da pessoa enquanto ela está nessa situação. Essa é a parte fácil, você conseguir interpretar as partes que foram mais ativas, você descrever os processamentos metabólicos. Pô, essas partes aqui do cérebro que foram mais importantes nessa situação. O tálamos, o cerebellum, basal ganglia, hipotálamos, enfim. Essas são as partes mais importantes. O córtex, obviamente, vai estar muito ativo nessas áreas. Enfim, só que essa é a parte fácil. Só que descrever a experiência, você não consegue.
consegue descrever a forma que o cérebro reagiu, fisicamente. Mas a experiência em si, do porquê das decisões, da forma que a pessoa, sabe, experienciou aquilo, você não consegue nem tentar descrever fisicamente. Não tem como, você pensa nisso, mas não consegue. Não tem como. Então, é difícil descrever o sentimento, né, de uma experiência em perigo usando EG. Não tem como. Você poderia saber que a pessoa realmente está numa situação de perigo através de EG e de imagens neurais, né, como ressonância magnética, de positrons, enfim. Mas no fim você não precisa descrever a parte fácil. A parte difícil que Chalmers cita, o problema difícil da consciência, a qualia, você não descreveu. Então é isso que é a qualia, é isso que é a dificuldade da neurociência atual, em descrever esses papéis da mente. Isso daqui é muito importante, gente, para a inteligência artificial, né? Para criar um sistema inteligente, um sistema pensante, é necessário que alguém consiga criar algo que possa imitar a forma que o cérebro funciona, né? Eu não estou falando criar um robô, um software que consiga pensar de verdade, que nem um ser humano, mas algo que consiga pelo menos ter inteligência, a um nível assim bem pequeno, pelo menos, para conseguir fazer tarefas, por exemplo. Imagina um robô que consiga aprender sozinho, né? Que você programar ele, né? Para aprender sozinho a fazer coisas. Eu estou falando coisas complexas. E ter inteligência geral, né? A AGI, né? Artificial General Intelligence. Não existe nenhum sistema hoje, Alexa, Siri, tudo é lixo comparado ao que seria uma AGI, né? Então, poderia ter um FII pequeno, né? Uma integração da informação pequena no sistema, mas poderia pelo menos dizer se consciente. Se isso for possível, né? Não sei se é. Enfim, esse assunto é muito importante para AGI, que vai ser um assunto que a gente vai falar mais pra frente. E provavelmente vai ser o próximo artigo que a gente vai fazer. Então nos próximos vídeos eu vou terminar aí essa revisão aí do artigo. E com certeza eu vou trazer aí as atualizações no futuro. Que eu vou ter que expandir esse artigo ainda. Mas a gente não terminou ainda, tem mais. Enfim, até o próximo vídeo.